Boa noite, irmãos. Um dos cânticos que me chamaram bastante atenção aqui para colocar, e ele para nós, e é, é interessante o que cantamos, o que louvamos ao Senhor e o que reconhecemos do que Ele fez, do que Ele operou, do que Ele tem feito nesse tempo. Diz que olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer, participar. Da sua obra, vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras me aproxima, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado. Mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. E e todas essas coisas que cantamos é uma grande verdade em nós. Ele fez isso. Na sua cruz, nos alcançou, nos libertou, nos salvou, nos amou. Transformou-nos em filhos de Deus. Éramos inimigos do nosso Senhor. Nos tornamos amigos por causa desse trabalho que ele fez na cruz. Certo dia, um pianista, ele foi fazer uma apresentação em um grande teatro e ele apresentou uma música e ele tocou. E após ele concluir o concerto de música, a plateia levantou e o aplaudiu durante 10 minutos, ininterrupto. Mas o pianista, ele ficou com o rosto entristecido, de cabeça baixa, e um repórter o interrogou, sem entender por que que ele estava cabeça baixa. Afinal de contas, a plateia em peso o aplaudiu de pé durante 10 minutos, e ele fez um comentário dizendo é que ele estava lá. O meu mestre viu onde eu errei. Às vezes nós podemos ter o aplauso de muitas pessoas, mas nós devemos ver quem de fato deveria aplaudir, irmãos. E esse trabalho saiu dali da tela, que o Senhor fez na cruz, e todo esse trabalho que produziu as vidas que hoje aqui nesse salão se encontra, foi muito dolorido. Por isso todo louvor, toda adoração é merecida a Ele, porque Ele fez toda a obra. Glória ao seu nome por seu cuidado. Aleluia. Um texto bem conhecido nosso, por favor, se quiserem abrir, mas se não quiserem, eu sei que vocês sabem, se não todos, a grande maioria. Mateus 28, 18 a 20. Conseguimos repetir juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes toda fazer discípulos. E o a Amém. Marcos 16, 15 e 16, ele repete e reforça a mesma palavra, dizendo: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
E 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas essas palavras, irmãos, que hoje nós repetimos aqui e que não é novidade para nenhum dos santos que já convive e caminham conosco já há alguns anos, são palavras que nós recebemos quando começamos a ouvir o Evangelho. Alguém que parou e nos anunciou esse Evangelho foram as primeiras palavras, foram os primeiros assuntos quando os discípulos aqui ouviram o Evangelho para ser batizados. Mateus 28, Marcos 16, 1 Pedro 2,9, todas essas palavras foram nos confiadas. E ao ouvirmos o Evangelho, eh, nós demos o sim ao nosso Senhor, nós dissemos amém. Nós queremos, Senhor. Nós queremos a tua vida. É isso que eu quero. Eu estou decidido. Eu vou te seguir a partir de agora. Eu entendi que eu era pecador, mas agora a tua cruz me alcançou. Pela cruz fui chamado e gentilmente atraído. Então agora eu vou. E nós concordamos quando nós chegamos na casa de Deus de que iríamos obedecer a essas palavras porque foram orientadas para nós. Alguém que estava anunciando para nós essas palavras tinha obedecido essas palavras. E agora nos estava sendo dito que nós iríamos fazer as mesmas coisas aos outros. Amém? E quando nós recebemos essa palavra, nós demos o sim. Nós dissemos que iria fazer. Nós dissemos que nós cumpriríamos esse chamado. Nós fizemos um acordo com nosso Senhor, fizemos um contrato de obediência. Eu sou responsável por esse trabalho a ser feito. Sim ou não? Somos responsáveis. Nós somos beneficiados pela obra de Cristo na cruz e devedores. Somos responsáveis pelas vidas que por aí caminham. Se botarmos aí alguns com 10, outros com 20, outros com mais, como éramos antes, irmãos? Como vivíamos nós sem o nosso Senhor? Olhei para Milton aqui, lembrei da feira, Milton. E as primeiras vezes, o primeiro momento que eu fui na sua casa, do Gicazinho, não a sua casa de sua mãe, mas a sua mesma, a da Urbis. Milton, ele procurava tentar encontrar o Senhor e quando eu cheguei ele tinha uma quantidade gigante de revistas por toda a casa, no lugar lá em cima da mesa, eram revistas da Sentinela e Despertar e de Testemunho de Jeová. Era alguém que estava à procura de Deus de alguma maneira. Na primeira abordagem com Carlos na feira, e começamos a conversar. Logo depois foi descoberto, eu acho, aquele filme deve ter sido inspirado naquela carta, né, Carlos? Carlos fez uma carta para Deus. Não tem um filme chamado Cartas para Deus? É verdade. Tinha uma carta mesmo lá, pedindo que Deus mudasse as coisas. E Milton, não era Deus não, era outro perdido, escreveu embaixo para Deus responder. E Mateus capítulo 21, irmãos. Versículo 28 a 32. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha?
Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não querem. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Então, essa história retrata, queridos, a questão de que o que importa no final não é a declaração que nós fazemos, mas é a prática que nós temos. Um declarou: Eu vou fazer. Outro declarou: Eu não vou. No final, o que declarou que não iria fazer foi honrado. E o que declarou que iria fazer, esquecido. O que vai valer para o Senhor não é o quanto nós sabemos sobre seu evangelho, mas o quanto nós fazemos desse evangelho que sabemos. Amém? Os negócios do meu Senhor prosperam em minha mão? As coisas de Deus prosperam em minhas mãos? Pergunte para você. Ou eu sou alguém apenas bem informado sobre o reino de Deus? Mais uma pergunta. Qual é o meu resultado até agora em seu reino? Qual o resultado obtido? Qual o trabalho feito? Qual o resultado? Qual o fruto que eu posso apresentar ao meu Senhor quando ele vier? Uma outra pergunta, irmãos, também para todos nós, essa também são perguntas para Josué, juntamente com vocês. Se a expansão do evangelho dependesse exclusivamente de mim, qual seria o tamanho da igreja hoje, aqui em Jequié? Se a expansão do evangelho dependesse exclusivamente de mim, qual seria o tamanho da igreja hoje em Jequié? Seria eu e mais quantos? Eu também estou incluído, irmãos, dentro da mesma pergunta, do mesmo processo. Porque diante do tribunal do nosso Senhor, não seremos julgados segundo o quanto fizemos, mas o quanto poderíamos ter feito. Poderíamos ter feito mais. Mas fazer nada não está na programação. A programação dos 5 talentos, dos 2 talentos, mas do 0 talento não está incluído na programação. Nosso Senhor quer o trabalho das nossas mãos. Amém? E Mateus, capítulo 9, verso 35 a 38, diz assim, irmãos: E percorria Jesus todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É interessante como o nosso Senhor é sábio e conhece todas as coisas. Lendo esse texto, irmãos, e fala que ele estaria por todas as aldeias e cidades pregando o evangelho. E ele fazia duas coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Diz aqui que, além de pregar o evangelho, ele curava doenças e o que mais? Enfermidades. Doenças e enfermidades. Eu disse, mas não são a mesma coisa? Vamos lá. Os médicos que estão aí, por favor, me corrijam se estiver errado. A doença é uma alteração biológica, é isso mesmo? Por exemplo, um câncer, uma hepatite, uma coisa do tipo, é uma doença. Mas enfermidade não é. A enfermidade já muda, irmãos. A enfermidade é uma percepção, é algo que a pessoa sente, ainda que não tenha diagnóstico. A pessoa sente, ela está lá sentindo, não tem exames, não tem comprovação, mas a pessoa sente dor naquilo ali, sente dor naquilo acolá. E Jesus, ele vem nesse processo e cura as duas classes de doenças e de enfermidades. Nosso Senhor é fantástico. Ele apenas não curava de doenças, mas também das enfermidades. Emocionalmente, as pessoas estavam ali desgastadas, cansadas, fadigadas, e ele estava curando. Outra parte que é interessante e o que move o seu coração no versículo 36 é assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Primeiro ele precisou ver, ele viu, depois se compadeceu delas. Por dois motivos que eu também fui ler e ver o que significava direitinho. E compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas. Para mim era uma coisa só, mas ele distingue entre os aflitos e os exaustos. Quem são os aflitos? Quem são os exaustos? As pessoas que sentem angústia são aflitas. Ansiedade, preocupação excessiva, tormento físico, emocional, isso é aflição. E ele se encheu de compaixão quando olhou para aquela multidão e elas estavam aflitas. Não pense que a ansiedade é coisa moderna, atualizada. Está escrito, lança a ansiedade. Há tantos mil anos atrás, quantas gerações antes de nós. E depois ele fala sobre o exausto, alguém extremamente cansado, não só fisicamente, mas da mente, emocionalmente, fadigado, arrasado, abatido. Esse era alguém exausto. E por causa disso, o seu coração se compadeceu, encheu-se de misericórdia. Às vezes, irmãos, as coisas elas não ficam tão claras ao nosso coração para nos mover, para realizar a obra de Deus. E nós sabemos que todas essas coisas que lemos nas Escrituras são verdades, porque estão lá.
mas parece não nos mover tanto, parece que ficamos um pouquinho ali, não sei se anestesiado, meio passado nessa questão que é tão importante. Eu soube de um episódio que provavelmente boa parte da cidade soube. Um rapaz que era contador faleceu no período do Ano Novo, acho que no primeiro dia do ano, na barragem de pedra por afogamento. Alguém soube aqui, além de mim? Vocês souberam como foi a situação? Alguém soube o que aconteceu de fato? Foi comprovado, segundo o que chegou aos meus ouvidos, pode ser que seja outra coisa, que ele teve uma congestão e aí morreu. Mas toda a família reunida, a lancha se afasta, os genros vão buscar a lancha e ele vai junto com os genros. Os genros sobem, quando olha para trás, ele não estava conseguindo, porque ele reclamou de uma dor nas costas ou na coluna, que já era congestão. O genro volta com uma boia e tenta segurá-lo. Ele não consegue segurar, começa a descer e o genro subir e descer e começam os dois a se afogar. O genro solta, diante de toda a família assistindo. Gente, que dor! Na presença, diante dos olhos, a pessoa morrendo sem você poder estender as mãos, um pai morrendo, um marido morrendo, um sogro morrendo, talvez um avô morrendo, um filho, não sei se o pai dele estava presente, morrendo, e morreu diante dos olhos das pessoas, submergiu e desapareceu. A perplexidade que ficou aquela família e seus amigos, provavelmente, diante daquele quadro, o desespero, porque era seu, era alguém deles. Para os distantes, apenas uma informação, para os próximos, uma dor gigantesca. A cada incrédulo que perece, a cada perdido que vai para o inferno, o nosso Senhor que fez aquele trabalho na cruz, ele diz: eu fiz esse trabalho. Mas não basta aquele trabalho só. Se esse trabalho que ele nos deu a fazer não for realizado, nós devemos anunciar, devemos proclamar, devemos dizer, porque quantos que você hoje vê, queridos, você não verá mais. Agora me lembro de uma cena de um amigo que faleceu e era um bom amigo na igreja e um bom amigo ainda quando estávamos no mundo. Alan Patrick, se eu não tivesse pegado, Paulinho para aquele rapaz, tivesse morrido, como muitos da família dele já morreu e morreu foi gente agora nos últimos anos dos familiares dele, que dor seria do meu coração saber que aquele querido amigo não poderia ser mais encontrado por mim. Mas que bom que o Senhor teve misericórdia dele e o alcançou. Então, irmãos, a gente não pode eu vou fazer, eu sei que é a verdade, eu sei que eu preciso, eu sei que eu devo fazer, então em algum dia, em algum momento, eu vou fazer. Há 34 anos, daqui a 2 meses, que eu fui batizado entre os irmãos aqui, eu oro por uma coisa, irmãos, para que o Senhor nos mande ceifeiros. Não é isso que está escrito? Para orarmos ao nosso Senhor para que Ele mande mais ceifeiros, porque grande é a seara e poucos é o número de ceifeiros? É isso mesmo que está escrito? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Onde é que está escrito? Quem lembra? É aqui mesmo, né? Onde a gente está lendo. O 37. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Desde que eu me converti, eu
comecei a orar, eu disse assim: "É tanta gente perdida, então precisa de mais gente para trabalhar", e eu sempre orei para que Deus mandasse. E eu creio no nosso Senhor. Vocês acham que Deus vai mandar? Quem acha que Deus vai mandar? Irmãos, eu queria discordar. Vocês acham que Deus vai demorar 34 anos, Osés, para responder essa oração? Eu tenho 34 anos orando por isso, irmãos. E Deus vai mandar ainda? Já mandou? Tá. Então, se ele mandou as pessoas certas ou as pessoas erradas? Hum? Tenho 34 anos orando. Deus mandou as pessoas certas ou erradas? Então, o que é que há de errado? Ele manda as pessoas certas? E o que é que há de errado, então, com as pessoas certas? Se é as pessoas certas, se foi fruto de oração, o que está acontecendo com essas certas? Vocês são respostas de oração. Éramos um pequeno grupinho de irmãos que dos 45 de 1991, mais ou menos, né, Adriana? Foi fazendo aquela alteração, né, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Mas sobrou o remanescente, os que perseveraram, graças a Deus. Então o erro está onde, irmãos? Se a resposta nos foi dada e vieram os ceifeiros, e eles não estão saindo do celeiro, não estão indo para o campo, o que falta? Falta mais reuniões, Lucas? Mais encontrões? Falta mais encontro de discipuladores, Adriana? Falta mais encontro de casais, Oséias? Falta mais encontro de líderes, Sérgio? Falta mais encontro de pais, de solteiros? O que é que falta para que as coisas aconteçam? Se tivéssemos mais encontros de líderes, provavelmente teríamos um resultado melhor, e se tivéssemos mais encontros de discipuladores, teríamos um resultado maior. Talvez se o encontrão fosse semanal, a gente tivesse um resultado ainda melhor. Então, talvez seja por ausências de encontros que nós não conseguimos desenvolver a obra. Satanás, ele tinha a melhor igreja, o céu, o melhor pastor, Deus. Os melhores obreiros estavam com ele, os anjos. E deu no que deu. Não basta termos o ensino correto, o melhor pastor, a melhor igreja. Eu devo mudar. Eu devo ser diferente. Eu devo fazer a diferença. Eu devo levar as pessoas a conhecer a quem morreu na cruz e a quem derramou seu sangue por nós. A porta da graça está aberta e quem abriu foi o Cordeiro de Deus. Nós só precisamos levá-los. Algo que impeça, algo que dificulte. Será que pelo tempo decorrido, pelos anos decorridos da nossa caminhada no Senhor, não era para todos nós já sermos de fato mestres, mestres mesmo, no ensino? Irmãos, só caminhando já tem quase 3 décadas e meia aqui. Cabelo já caiu, já ficou branco, já ficou doente, o corpo e tanta coisa.
aquele Senhor que subiu na cruz, em 3 anos formou apóstolos e fez uma obra gloriosa. Que diferença gigantesca entre aquele Senhor e esse homem cheio de defeitos e limitações. Mas é importante chamarmos a responsabilidade para nós. Se você, que hoje está aqui, é resposta de oração da igreja, seja uma resposta de verdade. Dê de fato a sua resposta. A cada batismo que nós fazemos, meu coração fica cheio de alegria. Vai ser, vai ser, vai ser. Hoje ainda oro para a salvação de vidas, mas já não oro com tanto empenho. O Senhor manda ceifeiros. Os ceifeiros vieram. E eu não sei o que é que eles acharam nesse celeiro que é tão gostoso que o celeiro desse também com ar-condicionado e, né, até lanchinho às vezes tem no final. E é tão gostoso ficar por aqui, mas aquela sensação de urgência, irmãos, e de dor e tristeza, que alguém pode estar morrendo sem a minha palavra, sem o meu tempo, sem o meu coração. Isso dói. É que eu tenho que tirar um tempo maior para fazer isso. Tire um tempo maior, se você quiser, não há problemas. Eu também, irmãos, não sou contra termos mais encontro, mais atividades. É mais trabalho, mas estou aberto. Se isso mudar alguma coisa, eu estou aberto. Mas nós devemos, com o tempo que temos, derramar as nossas lágrimas pelas pessoas. Essa semana eu estava dirigindo e lembrei de alguém que se perdeu. Estava entre nós e ele saiu. E enquanto eu dirigia, as lágrimas caindo, eu dizia assim: Senhor, ele está perdido. Chorou tanto, ganhou tantas vidas e se perdeu, Senhor. E doeu. Doeu, irmãos. Essas lágrimas que derramamos e as nossas tristezas não serão esquecidas diante do nosso Senhor. E Ele trará. Mas todos os que chegam entre nós devem ter clareza de que não foi chamado para compor a igreja, para embelezar a igreja, para sentar ali. Foram recrutados soldados para um trabalho, para desenvolver serviços. Não foram recrutados para olhar a obra, para fiscalizar a obra, para criticar a obra, para dizer aquilo que não está sendo feito ou que foi mal feito, mas para fazer. Deus chamou vocês que são resposta das nossas orações para fazer a obra. Amém? Esse amém ficou tão forte no meu coração, irmãos, que eu acho que até o Senhor se entristeceu comigo. Eu acho que eu perguntei errado. Provavelmente, né, não é, não posso culpar que quem aqui de fato acredita que é resposta de oração de alguém aqui? Levanta a mão. Vocês são respostas de oração mesmo? Bom, pode baixar. Vocês acham que oraram por você como? Pedindo alguém para compor a igreja? Que a igreja estava faltando pessoas? Nós não precisamos apenas de mais ter pessoas para ficar sentadinhas aqui. Nós oramos para que o Senhor nos traga ceifeiros e trabalhadores, homens e mulheres para a sua casa. E, às vezes,
Eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Eram os termos antigos, eles chamam de pinguela, que é um riacho com uma tabuazinha estreita que as pessoas passam, né, que é uma hoje eu como uma pa hã? Uma pontezinha, só que era bem estreitinha. Hã? É uma passarelazinha, só que é bem estreitinha, só passa uma pessoa. Então, havia um monte de ovelhas de um lado e o pastor tocando, e as ovelhas não iam, com medo, né, porque é estreitinha. Ele pegou pela orelha de uma e saiu arrastando, e atravessou, soltou, ela seguiu. Quando que ela seguiu, as outras uma, 2, 3, 4, todas foram, porque viu que não aconteceu nada, não tem problema, então dá para ir. Irmãos, não tenham medo de fazer discípulos. Vou contar que me veio aqui, não está escrito em nada, mas nessa de fazer discípulos, nós eu não estava, mas uma irmã saiu para pregar e levou uma discípula junto. E o contato que estava ouvindo era um contato, uma mulher bem estranha, e começou a olhar para a discípula, estava pregando e diz assim: eu conheço Jesus", com aquela voz bem estranha. E a discípula, ele tem um pezão, e olhando para a irmãzinha que estava do lado quietinha, e a irmã olhando para a janela de como resolveria aquele problema. Depois, para acabar de completar o problema, essa mulher diz assim: "E essa moreninha não fala nada?" Aí que a moreninha quase correu. Até hoje, nesses anos todos de caminhada, ninguém aqui, meu irmão, morreu por pregar o evangelho. Então vivemos num país livre por enquanto. Podemos pregar sem esse temor, sem esse desespero. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Nós temos entre nós, que está chegando provavelmente esse mês, Rosalvo, ele é um homem que ele tinha, eu acho que até a terceira série na época, depois ele resolveu estudar, e ele dizia assim: "Ô Jó, eu não sei fazer o gráfico, como é que faz esse gráfico, velho? Rapaz, é difícil, rapaz, que dificuldade. Arranja alguém para ir comigo", e nunca dava certo. Rosalvo se aborreceu. Ele disse: "Eu vou", e ele foi. Aí veio 1, 2, 3, 4. O Rosalvo começou a ganhar muita gente, com a linguagem arcaica, uma linguagem antiga. Nós usamos assim, pegamos um elástico e nós esticamos o elástico, né. Ele vai falar assim, diz assim: "Eu espicho". É com essa linguagem que aquele homem pregou para Souza, pregou para Pedro, pregou para fulano e beltrano, que se achegaram ao Senhor, com a graça de Deus sobre a vida dele. Eu vou esperar que o pastor pregue, que o líder pregue, ou que o diácono vá lá e dê uma palavra boa? O Senhor que me arregimentou, Ele está comigo. Ele não me deixou só. Eu posso ir, Ele vai estar lá. E as máscaras que os incrédulos usam para disfarces não mudaram. Hoje é homem de brinco e é que pince, esse negócio tudo, os cabelo vermelho, amarelo, laranja. E na época que nós pregamos pra lã, não era diferente, era aquela correntona enorme da orelha para o nariz, cabelo punk, tatuagem, maconha, tudo que tinha, não sei se é direito, né, mas que eu usava. Então, só se mudou os personagens, a história é a mesma, a iniquidade se multiplicou, mas as pessoas estão sedentas, e elas não sabem para onde ir, e elas pedem socorro. E nós podemos dizer: "Envia-me a mim", ou esse serviço é para outros? Eu vou dar o suporte de apoio e vou apenas concordar. Você não tem a responsabilidade de fazer o serviço pastoral, nem de um líder caseiro, mas te foi confiado talentos,
para serem multiplicados. E cabe a você multiplicar eles. E saiba de uma coisa, se você for, o teu Senhor vai ser contigo e vai te dar o fruto. Não é resultado da tua capacidade, mas é resultado da sua boa vontade. Todo esse trabalho, todos os frutos que estão aqui foram resultados da boa vontade do nosso Senhor. Ele operou e ele transformou. Então, não podemos botar culpa. Eu não tenho um discipulador tão joia. Eu não tenho um companheiro tão bom. Meu líder caseiro é peba, nem cabelo tem, ó. Eh, os encontros é num lugar apertado, os encontros é num lugar folgado demais, é longe demais, é perto demais. Dê a sua justa cooperação, irmãos. Só pense no seguinte: naquele dia, quando nós chegarmos diante do Rei, e seremos recebidos por aquele amado Senhor. E me preocupo no meu coração com uma coisa de alguém chegar do meu lado e dizer assim, alguém que eu conheço ou que eu conheci, e me pedir ajuda, dizer: Josué, por favor, me ajude. Irmãos, não há mais o que fazer, se não já foi feito. Se não foi feito, não se mais fará nada. Não haverá como interceder ao Senhor por aquele, naquele momento. Mas hoje eu posso. E hoje eu posso ser diferente. E hoje eu posso fazer a diferença. E hoje eu posso dar o fruto. Isso não é para que eu me ensoberbeça, eu ganho muitos ou eu ganho poucos. Eu estou apenas salvando vidas, salvando pessoas. E o teu Senhor te chamou para salvar essas vidas. Vocês, como vocês veem um salva-vidas? Uma pessoa abatida, entristecida ou animada? Quem já viu salva-vidas na praia? O salva-vidas atuando? Ou bombeiros também que salvam vidas, né? Tem algum bombeiro aqui? Tem, né? Não? Não, né? E o trabalho deles é salvar vidas. Nós não vemos aquela pessoa entristecida, ele chega lá feliz da vida, vai o mais rápido possível e tira a pessoa da água, tira a pessoa do fogo, ou seja, de onde for, ele vai ali para salvar. Não dê descanso aos pés de vocês, nem aos olhos, nem aos ouvidos, para com relação a essas pessoas, irmãos. Eles precisam de vocês. Vocês são a resposta de oração que Deus nos deu. Amém? Tá bem ruim, né? Mas vocês acham que esse é o amém mesmo? Ou esse é um amém de vergonha, um amém de tristeza, um amém de o que mais? Gente, depois de todas essas coisas que ouvimos e já sabíamos que não há novidade nesse tema, eu posso dizer no meu coração, é, aquilo que falou é verdade mesmo, eu já sabia. E você não fazia nada com relação àquilo? O Senhor nos dá talentos, mas não podemos esquecer que Ele nos cobrará também os mesmos talentos com lucro. Então, se preparem para apresentar o máximo de lucro ao teu Senhor, com alegria, com satisfação. Olha, Senhor, quantas vidas eu alcancei. Senhor, essas vidas foram alcançadas. Senhor, irmãos, tem uma sensação gostosa. Eu passei e é difícil não chorar, mas às vezes eu fico passando pela cidade e os irmãos não estão me vendo. E eu vejo vocês passando de carro ou andando.
E eu digo assim: Senhor, ele persevera, olha que joia! Há quantos anos, Senhor? Eu preguei para aquele dali, ó, aquele dali chegou na casa de Deus, ele está ali. Senhor, que gostoso do Senhor, ele permanece fiel. E o nosso Senhor se alegra com aquela vida que se chegou, irmãos. E esse contentamento Deus quer distribuir para toda a igreja. Para você, Rubens, que quantas vidas já ganhou, todos os demais aqui que já frutificaram, ganharam, tantos aqui que ganharam, homens e mulheres. Gente, como é gostoso olhar e ver a perseverança daqueles que um dia se entregaram ao Senhor. Vale a pena, é gostoso, é muito bonito. Você chegar no encontrão, ficar olhando o rosto das pessoas que um dia ouviram o evangelho, perseveram no reino de Deus. É muito bom, irmãos. Então, se nós somos a resposta de oração, sejamos uma resposta também de prática. Amém? Que possamos ter muito fruto. Estamos apenas iniciando o ano. É possível dar muito fruto. Vou dizer uma coisa para vocês. Ele não chamou capacitados, mas eu garanto para vocês que todas as vezes que vocês forem fazer discípulo, ele vai lhe dar um tipo de capacidade que você não imagina. Vai sair palavra que você nem nunca ouviu, porque ele está fazendo a obra dele.